ARTIDU, minimalismo, Rafaela, Emily, Gustavo, Samui, Raylan, minimalismo. O minimalismo surge como uma forma de construção artística. Nesse momento, ele é caracterizado pela utilização de poucos recursos para produzir obras que apresentavam ambiguidade de traços da pintura e escultura. Essas peças eram construídas com uso mínimo de cores e formas geométricas simples. 1. Artistas. 2. O BRAS. 3. Onde surgiu. 4. Sua importância no Brasil e no mundo. 5. O CAU e a arte minimalista. Artistas. A produção destes artistas, em geral, tendia a ultrapassar os conceitos tradicionais sobre a necessidade do suporte. Procuravam estudar as possibilidades estéticas de composição não através de pinturas ou esculturas, mas a partir de estruturas bi- ou tridimensionais, que podem ser chamadas de objetos ou ainda não objetos, dada a sua inutilidade e eventualmente de instalações. Desta forma, não se submetiam à limitação que se trazia entre o campo da pintura e o campo da escultura, indo além destes conceitos. Também notáveis são os pós-minimalistas, incluindo Martin Purdier, Tron Mochan, Melvin Edwards, Joel Shapiro. O ponto-chave do pós-minimalismo são as frequentes referências distintas aos objetos sem representação direta. Isto tem se tornado a linha predominante na escultura moderna. Antonio Calderara nasceu 28 de outubro de 1903, Abbiate Grasso, Italy. Morreu em 27 de junho de 1978, Vatiago, Italy. Nacionalidade: italiana. Movimento artístico: minimalismo. Gênero: abstrato. Volume e forma: a redução das cores e a preferência pela materialidade crua proporcionou às esculturas minimalistas o foco maior às formas e ao volume da UBRA. O BRAS. O minimalismo se consolidou enquanto corrente artística nas décadas de 1960 e 1970 na cena estadunidense. Através de uma aproximação com a materialidade e plasticidade industrial, diversos artistas aprofundaram suas pesquisas acerca de uma expressão mínima. De diversos modos, descobria-se na época como elementos constituintes da arte como formas, cores, luz, volumes e outros. Poderiam ser sintetizados em seu estado mais simples e ainda proporcionar uma experiência estética. Na obra Aladas de Mari Carme Machas, por exemplo, a massa branca se apresenta no espaço e desenhada apenas pela Hélio-Cis, destacando-se do ruído e sendo definida por suas dobras e o branco nesta, o BR for considerado pela ausência de C, o R irrossível, entender o protagonismo do volume e a maneira como ele trabalhado rela artista para desenvolver a obra ele veio, onde surgiu o minimalismo. O minimalismo surgiu nos Estados Unidos, em Nova York no final dos anos 1950 e em felo dos 1960. O minimalismo foi um movimento artístico que se contrapunha ao expressionismo abstrato, que marcou a mudança do eixo artístico mundial da Europa para os Estados Unidos. Os artistas minimalistas buscavam ser abretivos e simples, tanto no formato quanto no contaval. O minimalismo valorizava a síntese, utilizando somente os elementos necessários. As obras minimalistas eram caracterizadas por formas geométricas, cores puras e uma linguagem singias. O minimalismo foi influenciado pelos construtivistas e supremalistas russos. A importância do minimalismo no Brasil e no mundo. A arte minimalista é importante no Brasil por ter inspirado artistas que compartilham de alguns dos seus princípios, como a objetividade e a volta ao básica. O minimalismo é um movimento artístico que se caracteriza por austeridade e síntese, descarte de futilidades, representação abstrata e crua, interação com o público, produção de objetos em série. Alguns artistas brasileiros que se assemelham ao minimalismo são Carlito Carvalhosa, Carlos Faiardo, Ana, Mário Tavares, Cássio Maicalene, Fábio Migués. A arte minimalista tem influenciado outros campos, como a design de interiores, a arquitetura e a programação visual. A arte minimalista é importante no Brasil por ter inspirado artistas que compartilham de alguns dos seus princípios, como a objetividade e a volta ao básica. O minimalismo é um movimento artístico que se caracteriza por austeridade e síntese,
descarte de futilidades, representação abstrata e crua, interação com o público, produção de abjetas em série. Alguns artistas brasileiros que se assemelham ao minimalismo são Carlito Carvalhosa, Carlos Faiardo. Ana, a arte minimalista tem influenciado outros campos, como a design de interiores, a arquitetura e a programação visual. O que é a arte minimalista? O caráter geométrico demonstra forte influência construtivista e a limpeza formal influência de Brancusi. Mas o intuito dos artistas minimalistas difere radicalmente de ambos os casos. Primeiramente por negar a arte cartesiana europeia para esse viés fenomenólogo que assume, depois por quebrar as barreiras até então presentes entre pintura e escultura. A palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX e preocuparão-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. Os movimentos minimalistas tiveram grande influência nas artes visuais, no design, na música e na própria tecnologia. O termo pode ser usado para descrever as peças de Samuel Beckett, os filmes de Robert Bresson, os contos de Raymond Carver, os projetos automobilísticos de Colin Chapman e até mesmo a linha teórica adotada pela gramática gerativa desde o fim do século XX. O minimalismo nas artes plásticas surge após o ápice do expressionismo abstrato nos Estados Unidos, movimento esse que marcou a mudança do eixo artístico mundial da Europa para os Estados Unidos. Contrapondo-se a esse movimento, o minimalismo procurava através da redução formal e da produção de objetos em série, que se transmitisse ao observador uma percepção fenomenológica nova do ambiente onde se inseriam. Exemplo desse projeto